Mulheres, morte, vida. Falar sobre a morte às vezes pode ser muito difícil, mas não deveria, porque a morte faz parte da vida também. No romance Upiana, a escritora Bernadette Lira fala sobre viver e morrer com a mesma naturalidade, entrelaçando a experiência de 3 mulheres diferentes. Meu nome é Lívia Corvelari e esse é meu canal de resenhas literárias Livros por Lívia. E hoje eu vou falar do romance Upiana, da Bernadette Lira. A história desse livro começa com o suicídio de uma mulher já bem velha, e a partir dele, várias histórias vão se entrelaçando à medida que a sobrinha tenta entender por que a tia se matou. Mas apesar de começar com um tema tão pesado, esse livro na verdade é sobre a vida, principalmente a vida de mulheres. Bernadette Lira é uma escritora que eu admiro e eu acompanho suas publicações há alguns anos. Hoje, nós trabalhamos juntas e para mim é incrível ter essa parceria profissional. Bernadette Lira nasceu em Conceição da Barra, interior do Espírito Santo, e tem prêmios literários por todo o país. E também tem trabalhos publicados em antologias, livros e jornais no Brasil e no exterior. Ela também tem publicações na área de cinema, que é a área onde ela atua como professora, e também tem pós-doutorado em cinema. Ela tem 12 livros de ficção publicados, e entre eles o Memória das Ruínas de Creta, que em 1997 foi finalista no Prêmio Jabuti, o romance Upiana, que eu vou discutir nesse vídeo e foi lançado em 2019 pela editora Lápis, e o mais recente, o livro de crônicas Guananira, também lançado em 2019, e uma parceria entre a editora Lápis e a Capixaba Maré. A cena inicial do livro se passa nesse lugar misterioso chamado Upiana. E eu digo cena porque a forma de narrar de Bernadette é cinematográfica. Conseguimos quase imaginar os movimentos de câmeras e os enquadramentos só pelas descrições dela. Mas antes dessa cena inicial do livro, temos uma espécie de prelúdio, que aparece como se fosse uma cena antes da abertura de um filme ou série de TV. E ao final do livro, também temos um capítulo que aparentemente parece desconectado da história, como uma cena pós-crédito. Eu vou ler agora a primeira página do livro, que se passa um pouco antes da história de fato começar, para vocês entenderem um pouco desse clima cinematográfico. Era assim nesses dias do ano. Eram os dias da névoa. A névoa se insinuava pelas frestas das venezianas, lambia as paredes, rodopiava em torno do lustre, despencava do teto. Minha tia Clerô ficava toda quieta, de olhos escancarados, deitada debaixo da chuva encardida da névoa. Quando a madrugada acabava, a névoa começava a esgarçar-se em uma claridade arenosa. A cidade ficava de um azul envidraçado a essa hora. Uma safira imensa recheada de detritos e sujeira. A enfermeira se materializou, veloz como um ectoplasma. Vinha em volta em absoluta brancura, no uniforme, nas meias, na touca, nos sapatos também. "Bom dia", gritou a enfermeira. "Bom dia", minha tia Clerô respondeu. A enfermeira girou sobre as solas de borracha macia, executou um passo de dança, foi ao canto do quarto, puxou as cortinas. O horizonte se escancarou. O título do livro, Upiana, se refere a uma antiga necrópole em ruínas, situada onde hoje é o Kosovo. E é nesse local que a sobrinha, que no livro não tem nome, recebe a notícia que a tia morreu. E agora eu vou ler o começo do livro, que é exatamente esse momento. Foi aí que o telefone tocou. Era uma manhã normal, bastante enevoada. Ela acordou tranquila, a enfermeira falou. "Ninguém está tranquila depois que o tempo começa a roer os seus ossos", eu falei. "É triste, mas eu juro que ela estava bem", retrucou a enfermeira. "Oh, não jure, por favor, não jure, senhorita." Os peitos caídos, o cabelo castanho dourado tingido de tufos cinzentos, os braços cobertos de manchas marrons, as costelas desenhadas por baixo da blusa. Quem olhasse para ela via a dança das sombras. Eu fingi que não via. "Estou telefonando porque a senhora me disse que lhe avisasse se alguma coisa acontecesse. E o delegado disse que era a senhora que eu devia avisar. Se alguma coisa acontecesse, isso eu disse. Porém, não incluía inquéritos, policiais, vizinhos, curiosos e o que era pior, o corpo, à minha espera, guardado em uma câmera fria. Não deixou um bilhete, uma carta? Oh não, nada. Foi tudo de repente. Ajudei a sair do banheiro, fui buscar um café. Um momento estava lá, deitadinha na cama. No outro, tinha se evaporado do quarto." Pela narrativa do livro, não sabemos se de fato foi um suicídio ou um acidente. A escritora decide não narrar essa cena. Ficamos apenas com a versão da sobrinha, que acredita que foi um suicídio, e também com as nossas próprias teorias enquanto leitores e leitoras. A história entrelaça a vida de 3 mulheres. A tia Clerô, que se suicidou, a sua sobrinha, que no livro não tem nome, e a Dona Tude, uma mulher que vamos conhecer a história um pouco mais para frente no livro. Por meio de flashbacks, vamos conhecendo a intimidade de cada uma delas,
principalmente da sobrinha, que é uma das narradoras do livro, e de forma não linear, passamos pela sua infância e adolescência. Sabemos que no começo do livro, a sobrinha está de férias em Upiana porque a própria tia lhe aconselhou ir para lá para superar uma desilusão amorosa. Então, convencida pela tia, ela viaja para Upiana, deixando a tia sozinha aos cuidados da enfermeira. A partir das memórias da sobrinha, descobrimos que ela é órfã. E durante a infância, que passou junto com a avó, as visitas ao cemitério eram muito comuns. E foi numa dessas visitas que a história de Dona Tude surge. A menina, ou a sobrinha, pergunta para a avó sobre um túmulo misterioso que tem apenas um coração invertido desenhado. A avó então conta a história de Dona Tude, que era uma moça muito bonita que acaba se apaixonando por um viajante que passa pelo vilarejo. Eles se apaixonam, mas ele precisa ir embora. Ele promete então que vai voltar para casar com ela, mas nunca volta. O pai dela, então, acaba arrumando um casamento com um homem qualquer para ela. Com o marido, que nunca amou, Dona Tude teve 3 filhos. Ele levava uma vida de muita dor, porque ele acabou roubando a sua herança, ele também a traía e batia nela. Os únicos momentos de paz que Dona Tude tinha era quando tocava piano e lia poema para os seus alunos. Até que um dia acabou sendo censurada pela escola por ler versos tristes demais. Então, desiludida e abandonada, ela acaba cometendo um ato de desespero que marca esse vilarejo para sempre. Além da sobrinha narradora, nós temos um outro narrador observador, que ajuda a narrar algumas partes do livro, como a história de Dona Tude e também o desfecho do livro. Todas essas histórias são narradas com doses de suspense e com um ritmo bem rápido, o que deixa elas ao mesmo tempo cativantes e intrigantes. Com descrições simples e diretas, a escritora não poupa o leitor de detalhes necessários para manter sua atenção e a complexidade das personagens. Ao se aproximar do final, o livro retoma a narração da protagonista, ou seja, a sobrinha, que já se encontra no Brasil e no apartamento da tia que morreu, se preparando para o funeral dela. No quarto da tia Clerô, a sobrinha começa a vasculhar as gavetas e os pertences da tia morta e acaba encontrando algumas fotos antigas guardadas. E é nesse momento que a história dessas 3 mulheres, a tia Clerô, a sobrinha e a Dona Tude, se cruzam. Histórias e segredos de mulheres fortes, que de alguma forma foram contra as convenções para encontrar a felicidade ou apenas a paz. As 2 últimas cenas do livro são as mais misteriosas e podem até dar uma rasteira em leitores ou leitoras menos atentas, porque elas alertam sobre a ilusão da ficção e a sua confusão com a realidade. Upiana tem um pouco mais de 100 páginas e, como vocês podem imaginar, é uma leitura rápida, porém cheia de saltos no tempo, entre o passado e o presente. A história se passa desde a notícia da morte da tia até o seu enterro. Mas nesse curto espaço de dias, somos apresentados a várias histórias, unindo fragmentos de memórias, tramas, envolvendo enganos, desenganos e perdas. Em Upiana, Bernadette Lira revela uma visão sobre a morte, sem os sentimentalismos e os julgamentos que são comuns ao tema. De forma poética e com uma prosa leve e sedutora, ela vai conquistando os leitores e leitoras por meio dessas muitas histórias que envolvem o romance. Se você já leu Upiana, comenta aqui embaixo o que você achou também. E se você ainda não leu, me fala também se você ficou com vontade de ler. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e muito obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima resenha.